E aí, galerinha, beleza? Tudo bom com vocês? Pessoas, hoje a gente vai gravar mais um vídeo e eu vou responder uma pergunta que foi feita e o colega, ele me perguntou como que eu provo a existência de Deus. De início, eu quero dizer que o objetivo do vídeo não é provar que Deus existe. Se a ciência ela não conseguiu fazer isso, não vai ser eu que vou fazer. A ideia é mostrar para vocês o porquê que eu acredito em Deus e acredito também na Bíblia, beleza? Eu acho que o primeiro fato que eu me apego para acreditar em Deus é que quando a ciência ela descobre o átomo, a Bíblia já trazia essa ideia ou esse conceito muito antes do século 18 ou 19. Lá em Gênesis, galera, a Bíblia vai dizer que Deus formou o homem do pó da terra e essa palavra pó, ela significa menor partícula. Galerinha, eu não vou lembrar qual que é a palavra no hebraico, mas é como se Deus, ou como se a Bíblia falasse da seguinte forma: Deus criou o homem da menor partícula, ou Deus criou o homem a partir do átomo. E a gente sabe, acho que a galera toda já estudou, que o átomo, né, ou a matéria, quando ela vai sendo dividida, ela chega à menor partícula, que é o átomo. Então, resumindo, a Bíblia traz o conceito de átomo no livro de Gênesis, séculos antes de Cristo, e a ciência só descobriu esse conceito muito depois. Outro motivo que me faz acreditar em Deus é que a Bíblia ela explica a formação ou a existência do petróleo. Talvez você me pergunte assim, mas Manuelson, qual que é a relação do petróleo com a Bíblia? Eu não vou trazer os conceitos técnicos, eu não tenho capacidade para isso, só que a gente sabe que o petróleo ele é formado pela sedimentação de matéria orgânica. Essa matéria é depositada ali no fundo dos oceanos e a partir de um período aí de séculos a gente tem a formação do petróleo. Como que eu vejo o petróleo e a Bíblia, qual que é a relação entre esses dois elementos? Galera, a gente tem o dilúvio, ele acontecendo, e a partir do dilúvio nós iremos ter a sedimentação da matéria orgânica no fundo das águas, e aí a partir dessa sedimentação, após um período de séculos, a gente tem a formação do petróleo. Depois você pode dar uma olhadinha na internet, tem várias matérias explicando, mas a ideia é basicamente essa. A matéria orgânica que foi depositada no fundo dos oceanos e foi sedimentada de uma forma muito rápida, isso aconteceu no período do dilúvio. Essa é uma das explicações. E aproveitando, galera, esse gancho do dilúvio, um outro motivo que me leva a acreditar em Deus e que de certa forma traz veracidade bíblica é que, se você olhar, pessoas, o mapa mundi, você vai perceber que os continentes eles se encaixam. Ou seja, a ciência ela vai falar que existia apenas um único continente e que depois esse continente ele foi dividido. Esse continente, ou único continente, era chamado de Pangeia. E essa divisão desse continente ele vai acontecer no período do dilúvio. Quando a Bíblia traz a ideia do dilúvio, a Bíblia vai dizer que as águas elas romperam da face do abismo, ou seja, as águas jorraram de baixo para cima, e fala também que as comportas do céu elas também se abriram. Ou seja, a gente tem água jorrando de baixo e tem água caindo de cima. Quando essa água ela se rompe de baixo da terra para cima, foi algo muito violento, mas foi algo tão violento que o continente ele se rachou ou ele se dividiu. Então, esse é um dos motivos também. E em relação a esse único continente, a Bíblia vai dizer lá no livro de Gênesis, Deus falando, né, que as águas elas se juntem em um só local e apareça a parte seca ou a terra. Então, para frisar, a Bíblia fala, né, que apareça a porção seca no singular, ou seja, era um único continente e ele se divide no período do dilúvio. Pessoas, um outro motivo, existe duas interpretações, na verdade, da descrição do monstro Leviatã, que é feita no livro de Jó.
Tem pessoas que entendem que é um monstro mitológico, tem pessoas que entendem que se trata da descrição de um dinossauro. Eu sou da linha que acredita que se trata de um dinossauro. E aí lá no livro de Jó vai descrever esse monstro e fala que o pescoço dele era como se fosse as colunas do templo do rei Salomão, e vai trazendo algumas outras descrições. Aí fala que das narinas dele saíam fumaças, que em seu peito havia fogo. É basicamente a descrição de um dragão ou de um dinossauro, algo nesse sentido. Ou seja, a ciência ela traz, né, comprova a existência de dinossauros, e a Bíblia já traz a descrição de muito antes da ciência descobrir. E aí, como eu falei, existe duas interpretações, a primeira é de que é uma descrição mitológica, a segunda é que se trata realmente de um dinossauro ou de algo nesse sentido. Eu acredito que é um dinossauro, e eles foram extintos também no período do dilúvio, tá? Pessoas, só para a gente finalizar, eu falei que eu não pretendo provar a existência de Deus. Eu acho que se a ciência não fez isso, não vai ser eu que vou provar. Mas a Bíblia, ou a crença na Bíblia e a crença em Deus, ela é racional. A Bíblia vai trazer alguns locais que a gente sabe que existe, como o rio Tigre, o rio Eufrates, vai trazer o rio Nilo, vai trazer civilizações como os egípcios, os babilônios, o próprio povo judeu, os romanos, os persas, os medos, ou seja, tudo que a Bíblia ela traz existe. Então, se tudo que a Bíblia traz existe e é real, por que Deus ele não seria também real? Se a Bíblia ela se tratasse de um livro mitológico ou de um livro de historinhas, concorda comigo que os elementos eles seriam, de certa forma, elementos também fictícios? E aí, galera, só para a gente fechar isso aqui, eu vejo Deus como o açúcar sendo colocado na água. Eu sei que parece um pouco engraçado, mas se você pegar açúcar e colocar na água, ela dissolve e você não vai enxergar o açúcar, mas o açúcar tá ali. Você sente os seus efeitos, né? Se você tomar água, a água vai estar doce. Da mesma forma, Deus. A gente não vê a figura ou a pessoa de Deus, mas a gente consegue perceber e a gente consegue sentir esse Deus. Para todo local que você olhar, você vai ver a mão de Deus. Se a gente olha, pessoas, para a natureza hoje, a gente percebe que a complexidade da natureza, ela prova a existência de um ser inteligente, né, dotado de capacidade por trás. Quando a gente olha para nós mesmos, eu falo assim, para o corpo humano, para a nossa complexidade, a gente também percebe que existe a mão de Deus. Então, assim, por mais que a ciência, né, não prove a existência de Deus, e quando eu digo a ciência, eu falo a ciência laboratorial, que é essa ciência ou esse experimento que é feito no laboratório. Só para, se tiver alguém que não estiver compreendendo, esse experimento, essa ciência laboratorial que eu falo, a ideia de que se você fizer uma experiência, um experimento, o resultado vai ser sempre o mesmo. Por exemplo, você ferve a água e ela a X temperatura evapora. Se você fizer isso 1000 vezes, o resultado vai ser o mesmo. Então a gente não consegue provar Deus através desse método ou dessa ciência, mas existe a ciência empírica, existe o método racional e outros métodos que, a partir desses métodos que são científicos, a gente consegue também perceber que a crença em Deus ela é racional e é uma crença extremamente inteligente. E aí tem todos esses elementos que eu já trouxe, e além de outros elementos aí, não me recordo aqui agora, tá? Mas a gente pode fazer um vídeo trazendo aí os detalhes de tudo isso, tá? E é isso, né, galera? Tem a história também, tem o Rodrigo Silva com a arqueologia, e essa ideia, ou essa pergunta que o colega fez, né, de achar que Deus não existe, eu acho que é algo já ultrapassado, é algo que acho que ninguém mais se tem dúvida, né, em relação a isso.